Hoje. Reginaldo, obrigada, Hilda. Hoje eu quero falar com vocês sobre um discípulo em especial. Quando eu estava estudando sobre ele agora para falar com vocês, eu me lembrei de uma música que eu acredito que define bem quem é esse discípulo. Essa música, eu não sei se foi a Aline Barros que fez, mas pelo menos ela cantava essa música, né? Fala assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quando eu estava estudando sobre esse discípulo, eu lembrei dessa música. E esse discípulo foi exatamente isso, ele foi um farol. Ele foi uma ponte sobre as águas, ele foi um abrigo no deserto e ele foi uma flecha que acertou o alvo. Ele não foi tão citado na Bíblia quanto os outros discípulos, mas toda vez que ele aparecia era para resolver, era para ser ponte, era para fazer uma ligação entre as pessoas, para dar acesso às pessoas a Jesus. Então, assim, eu quero muito falar desse discípulo com vocês. Acho que tá aqui. Esse discípulo que eu quero falar com vocês hoje, o nome dele é André. O discípulo André. Então, André foi um facilitador. Ele tornava as pessoas acessíveis a Jesus. Elas tornavam o caminho, ele tornava o caminho das pessoas mais fáceis até chegar até Jesus. Então ele era assim, ele era alguém que era um facilitador no evangelho. Acho que isso define melhor. Em Lucas 10, de 1 e 2, fala que Jesus teve mais de 70 discípulos. Tem versões que falam que ele teve 72 discípulos a mais, e outros teve, dependendo da tradução, mas vamos dizer mais de 70 discípulos. Jesus teve mais de 70 discípulos. Só que aqueles que caminhavam mais de perto eram os 12 que a gente está acostumado. Esses 70 lá em Lucas 10, de 1 e 2, fala que Jesus enviou na frente dele para que fossem visitar as cidades que ele chegaria depois. Então ele enviou esses discípulos de 2 em 2 nos lugares, em todas as cidades ali onde Jesus viria a passar, ele enviou os discípulos antes. Mas ele tinha aqueles 12 apóstolos que caminhavam mais de perto. Que assim, não dá para um líder ser amigo mais de perto de todo mundo, né? Claro que isso seria o ideal, mas não tem essa condição. Então ele tinha 12 que acompanhavam ele de perto, e desses 12 tinha 3 mais chegados, né? Tinha 3 ali mais de perto. André não era um desses 3 colado em Jesus, mas ele em nenhum momento buscava um destaque pessoal. Todas as atitudes e a ação de André apontavam para Jesus, o Cristo de Nazaré. Não importava se Jesus o tinha mais perto do coração, como João ali, ou se ele ali, a preocupação de André sempre era de ser um facilitador do evangelho. E todo o destaque não era para a pessoa dele, era para Jesus. Então, eu espero que esse amor que invadiu o coração de André, que movia André a dar o destaque sempre para Jesus, apontar sempre para Jesus, seja um amor que constranja seu coração e faça você identificar na sua vida hoje como que você pode ser alguém que torna Jesus acessível. Porque muitas vezes o nosso comportamento, as nossas reações têm afastado as pessoas de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmo, né? Com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Cada uma, a gente fala sobre isso todos os dias, cada hora parece um maior que o outro, mas eu queria trazer André hoje para você, porque o mesmo sofrimento que atingia todas as pessoas, atingia a vida de André também. André também tinha seu sofrimento, mas isso não o impedia de olhar para Jesus e tornar as pessoas
mais próximas de Jesus, facilitar este caminho. Lá em João 35 a 40, fala a primeira vez que André viu Jesus. Ele era discípulo de João Batista, ele seguia João Batista. Só que aí quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista apontando para aquele que era muito maior que ele. E André foi movido, foi comovido, foi contagiado com essa grandeza desse Cordeiro que foi apresentado, e ele falou, eu quero seguir o Cordeiro. E a partir daquele momento, a partir daquele dia em que João Batista apresentou Jesus como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André passou a seguir Jesus, passou a ser discípulo de Jesus. E fala que em João 1,41, fala que a primeira pessoa que ele encontrou pelo caminho foi o irmão dele. E a primeira coisa que ele fez foi apresentar Jesus, foi pegar Simão, que mais tarde se tornou Pedro, né? E apresentou para Jesus. E se você for ver, nos evangelhos, Pedro foi muito mais famoso do que André. Pedro teve muito mais perto de Jesus que André. André só ficou ali como Hélio, como ponte das pessoas, levando as pessoas, apontando para Jesus. Em nenhum momento você vê uma crise de identidade em André. O tempo todo André está ali disponível para ser ponte, para ser elo, para ligar as pessoas até Jesus. O irmão dele ficou muito mais famoso que ele, mas não foi mais importante do que André. Até a cruz que André foi crucificado foi diferenciada. Diz na história que a cruz que André foi crucificado, foi martirizado, ela tinha o formato de X, né? Então, assim, até a cruz onde ele foi torturado, foi crucificado, tinha um formato também diferenciado, que era em formato de X. Então, assim, ele levou o irmão até Jesus, apresentou Jesus para Simão e levou ele até Jesus, sabe? Em João 6, de 8 a 9, fala que foi André que levou o menino, o garoto, com 5 pães e 2 peixes até Jesus. Ele falou, Jesus, eu não sei se vai dar, o que vai dar para o senhor fazer, não, mas de repente, eu acho que não tem como. Sabe, quando André viu aquele menino oferecendo aquele lanche dele de 5 pães e 2 peixes, ele podia ter falado assim, você está doido, menino? Olha o tanto de gente que tem para alimentar. Ele olhou e falou assim, eu tenho visto tantos milagres, de repente, quem sabe? Parece loucura da minha cabeça. Vamos lá, vou levar você até Jesus. Ele levou aquele menino até Jesus. Mesmo duvidando que aquilo era muito pouco para alimentar aquela multidão. Mas André, no coração dele, falou assim, vou levar até Jesus. Jesus vai resolver isso. Eu vou te levar até Jesus. O que você está oferecendo é pouco, mas eu vou te levar até Jesus. Então, às vezes, nós temos aparece para a gente, às vezes, algo, o Espírito Santo coloca para a gente fazer algo no nosso coração, e a gente acha meio maluco, né? Acha meio fora. E a gente fica falando, é coisa da minha cabeça. Mas André, mesmo achando que é meio maluco, eu não entendo, mas eu vou levar para quem entende. De repente, eu tenho visto Jesus fazer tanta coisa, vamos ver o que ele vai fazer com esses 5 pães e 2 peixes. André, mais uma vez, se torna um facilitador do evangelho, mais uma vez se torna ali uma ponte. Você imagina aquele monte de gente, tinha muita gente, tinha os discípulos ali, cada um já devia ter visto aquele menino, mas ele falou, não, peraí, deixa eu te pegar e vou te levar para alguém que entende de milagre, ele entende de impossível. Então ele leva aquele menino, é André que leva o menino. E se você for ver, se fala muito mais nos 5 pães e 2 peixes, se fala muito mais sobre o garotinho, se fala muito mais do milagre das 5.000 pessoas do que de André. Quase não fala de André. Quase não tem mensagens que falam sobre o feito de André ter pego aquele menino e levado até Jesus, tornado acessível ali até Jesus. Se você for ver, em João 12, eu até aconselho vocês a lerem, João 12, de 20 a 22, fala que alguns gregos, alguns que eram considerados gentios, né, que não conheciam a Deus, que não tinha aquela tradição do cristianismo e tudo, alguns gregos eles foram até Filipe querendo conhecer Jesus, querendo ver Jesus, querendo ter acesso a Jesus.
E fala, olha o tanto de discípulo que tinha, e fala que Filipe foi até André. Falou, olha, esses gregos estão querendo conhecer Jesus. E André, mais uma vez, a resposta que André deu àquele povo foi levar eles até Jesus, levá-los até Jesus. Então André, ele não foi citado nos evangelhos como Pedro, como Tiago, como João, mas sempre que André aparece, ele aparece como uma conexão, ele sempre aparece como um elo, como uma ponte de ligação entre o outro e Jesus. André não buscava um destaque pessoal. Todas as atitudes de André, todas as ações de André apontavam para Jesus. Porque André tinha humildade, ele tinha zelo, ele tinha serviço, ele sempre estava pronto para ser um elo de ligação do outro com Jesus. Então, às vezes, você olha para a sua vida e acha que você não é uma pessoa relevante, que você não é uma pessoa importante. Você nunca colocou um vídeo na internet que viralizou, que te tornou famoso. Às vezes as pessoas nunca, tem gente que nunca vai saber quem é você aqui nessa vida, que é tanta gente que tem na face da terra, né, gente? Quantos milhões de pessoas que existem e às vezes você nunca vai ser notado, nunca vai ser conhecido. Mas sabe, as nossas ações que apontam para Jesus, mesmo que o mundo não saiba, que o mundo não conheça, elas ficarão registradas na eternidade. Porque são ações, são atitudes que agradam o coração de Deus, que carimbam o nosso nome na palma da mão de Deus, porque Deus te vê, Deus conhece você, Deus conhece seu coração. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado em ser aceito, em ser acolhido, em ser cuidado, em ser nutrido de alguma forma por pessoas ou até mesmo pela igreja, e nós queremos receber aquilo, sabe? Isso é muito importante mesmo, a gente ser acolhido, a gente ser nutrido, a gente ser cuidado, isso é muito importante. Só que a gente precisa também ser o cuidado de Deus na vida do outro, ser o abrigo de Deus para a vida do outro. Porque quando nós somos essa ponte, somos esse elo, tornamos Deus acessível às pessoas, porque todos nós temos um nível de maturidade espiritual. Muitos dizem que creem em Cristo, muitos dizem que acreditam em Jesus, mas cada um está num nível diferenciado. E muitas vezes nós não conseguimos ser ponte, ser abrigo, ser elo, ser uma flecha que Deus pode usar para atingir o coração de outra pessoa, para levar cura, porque nós estamos com os olhos voltados para nós mesmos. Estamos ali precisando o tempo inteiro. Eu queria trazer para você isso. Jesus, quando encontrou com a samaritana, lá naquele poço, Jesus disse que era uma fonte inesgotável de salvação. Era uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela nunca mais ia ter sede, ela nunca mais ia ficar carente. Ela também se tornaria uma fonte. Quando a fonte entra dentro de você, você se torna fonte. Então, o meu desafio para você hoje é olhar para a vida de André e ver o quanto André, ele não teve o destaque como os outros. Talvez você vai ser alguém que não vai ser tão aplaudido, tão conhecido, mas as suas ações que levarem pessoas a ver Jesus como realmente Ele é, a enxergarem que Jesus é suficiente, que Jesus é tudo que a outra pessoa está precisando para sair do vale, para sair da angústia, para sair da ansiedade. Você tornar esse elo de ligação como André foi. Tudo que chegou na mão de André, que tinha necessidade da presença de Jesus, André correu e levou até Jesus. Sabe, no seu trabalho, na sua família, as pessoas estão precisando de pontes, estão precisando de pessoas que façam a conexão. Mas para isso nós precisamos chegar na presença de Deus e falar, olha, Senhor, eu estou aqui.
eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder para chegarem até o Senhor. Talvez você nunca se torne famoso, nunca seja conhecido e tão falado quanto outras pessoas. Mas tudo que você faz que leva alguém até os pés do Mestre, que tira a alma das pessoas da escravidão, do cárcere, das suas angústias, dos seus traumas, das suas dores emocionais, das suas dores internas, físicas, que você seja aquela ponte como André foi, levou todos que chegaram até ele, todos ele foi ponte, ele levou até Jesus. Sabe, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa olhar para o outro, entender a necessidade do outro e levá-lo até Jesus, ser uma ponte, ser um abrigo. A vida não está fácil para ninguém. Problema todo mundo tem. Dia difícil todo mundo tem. Só que tem pessoas que não têm uma maturidade espiritual para entender que esse dia difícil, Deus também tem o controle. E aí fica querendo controlar e fica ofendendo, magoando pessoas pelo caminho. E deixa de ser ponte, deixa de ser elo. Nós precisamos chegar numa maturidade espiritual onde nós, apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, nós sejamos alguém que sempre aponte para Jesus. As pessoas olham para você e sabem que você está passando pelo mesmo caos que ela está passando, mas a sua reação é de alguém que tem a paz, que tem a alegria e o descanso de saber que tem alguém que está fazendo, que está trabalhando por você. Talvez o que aparece para você, às vezes tem alguém que chega para você com algo que você acha ridículo. Você fala, mas por que a pessoa está sofrendo com isso? Isso aí não é nada. Para você não é nada, porque você já passou por isso em algum momento da sua vida, já superou, isso para você não é nada. Mas para a pessoa é algo muito difícil. Para a pessoa é algo que ela não está tendo força para lidar. Você vai fazer o quê? Jesus, tô achando ridículo aqui, o que essa pessoa está trazendo para mim, mas para ela isso é importante, eu queria trazer para o Senhor. Leva essa pessoa até Jesus, porque Jesus, ele se importa. Não importa o nível de significado que tem o sofrimento de um ou de outro. Por mais que para você olha e você acha ridículo uma pessoa sofrer por causa disso, leva essa pessoa até Jesus. Porque Jesus se importa com o que a pessoa está sentindo. E talvez você ache que é uma coisa ridícula, que é uma coisa que a pessoa não tinha que estar sofrendo com isso. Imagina, tem sofrimentos maiores, tem fome na África, tem mulheres sendo vendidas, traficadas, que não tem coisa tão maiores. Para você isso não tem significado. Mas para a pessoa que está passando aquele sofrimento muito grande, ela não tem força. E você que já sabe o caminho, seja o caminho para essa pessoa até Jesus. Porque Jesus não importa o tamanho da dificuldade que você esteja levando essa pessoa lá. Era só 5 pães, era só 2 peixinhos, diante do problemão que estava sendo formado. Jesus olhou e transformou aquela coisa pequena em um grande milagre. Então, talvez as pessoas chegam até você com coisas que você considera pequeno, mas Jesus transforma em um grande e impactante milagre na vida daquela pessoa. E uma vida transformada, uma vida salva, a Bíblia diz que vale o mundo todo. E tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Você que já foi tocado e constrangido pelo amor de Deus, que você possa ser como André. Um elo que liga as pessoas até Jesus. Não fica medindo a importância de cada problema. Todos, Jesus se importa com todos. Com pequenos, médios, grandes. E todos, tanto os pequenos, que não tem, que nem muita gente não vai ficar sabendo, quanto aqueles grandes, impactantes, que o mundo inteiro vai ficar sabendo. Tudo para Deus, tudo para Jesus tem a mesma importância, porque Ele se importa, Ele te vê. Assim como Agar, que estava lá no deserto sofrendo, quando Deus falou com ela, ela falou, o Senhor é o Deus que me vê. Ele é o Deus que te vê.
Então, o seu problema não é insignificante. O seu problema não é pequeno. Jesus pode transformar em um milagre impactante, que vai transformar não só a vida da pessoa, mas pode transformar todo o ambiente que ela frequentar, que ela colocar a planta do pé dela. Então, em nome de Jesus, eu trouxe André aqui para vocês conhecerem um pouco mais, que talvez a gente escuta falar sobre André, é uma palavra solta, André de cá, André levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos, André levou o irmão dele para Jesus, mas a gente às vezes olha André como um nome solto, e não é. André foi muito importante. André foi um discípulo que todas as vezes que ele apareceu, ele fez algo impactante, ele fez algo que tornou a pessoa mais perto de Jesus, levou a pessoa para perto de Jesus. Não teve um destaque muito grande nos evangelhos, mas no reino, o impacto que André causou tem soam os ecos na eternidade. Até hoje faz barulho no nosso coração olhar para a vida de André e ver que foi alguém que não teve tanto aplauso, não foi tão reconhecido, mas fez tanta coisa importante de levar as pessoas, de tornar as pessoas um caminho fácil até Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e dê para você hoje um coração cheio de disposição em ser um portador da boa notícia do Evangelho, assim como André foi. Alguém que olhou para os 5 pães e 2 peixinhos, achou meio ridículo aquilo ali, mas falou, peraí, eu vou levar para quem resolve. Então, seja como André, não despreze o pequeno, não despreze as coisas que as pessoas não dão importância, porque Jesus se importa com todas as coisas que se relacionam comigo e com você. Por mais que os outros às vezes desprezam, Deus não despreza. Fala que Jesus, ele se importa. E fala que Deus fala assim, não desperdiça nenhuma lágrima. Todas ele recolhe. Então, em nome de Jesus, sinta-se amado por Deus. Sinta-se acolhido pelo Espírito Santo nessa manhã. E olhe para a vida de André. Também não teve destaque, não foi famoso. Mas todas as vezes que ele aparece na Bíblia é fazendo algo impactante e algo muito importante para Deus e para o reino. Coloca a mão no coração e vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ser como André. Alguém que tem problemas, que tem dificuldade, como todo mundo tem. Mas não deixe de ser um elo, uma ponte de todas as pessoas que passarem pela nossa vida até Jesus. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ao invés de ficarmos só preocupados com o que nos acontece, que possamos, como André, estar sempre alerta para atender a necessidade do outro. Que em nome de Jesus nós possamos ser a sua mão, o seu braço, os seus pés, a sua voz aqui neste mundo. Que as nossas ações, por mais que às vezes pareçam pequenas, possa ter impactos na eternidade. Porque o seu amor é tão bom, o seu amor é suficiente para nós e nos constrange. Nos faz olhar para o tanto que nós somos dependentes do Senhor e que sem a tua presença nós não somos nada e nada nós podemos fazer, porque o Senhor é tudo em nós. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo ou enfermidades na sua alma. Agora, nesta manhã, em nome de Jesus, seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.